Olá, espero que estejamos todos muito bem, de saúde e dispostos a mais um momento de estudo dos ensinos do nosso mestre, guia e modelo Jesus. Então escolhemos para hoje uma página do livro Luz Imperecível. E o fato evangélico é a fala de Jesus depois de descer do monte, depois do sermão da montanha, em que ele diz assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. A casa é a nossa vida. A casa é construída por nós, é edificada por nós. A passo e passo, no transcurso das tantas reencarnações, quanto necessitarmos para alcançarmos o ideal de entendimento, de nível consciencial. Então é uma construção. Mas para que essa construção seja sólida, é necessário que nós atentemos para vários componentes necessários a uma edificação. A escolha do terreno, que vem a ser o sólido ou não sólido fundamento. É aonde a casa será assentada. Então, nós nos construímos por meio do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós valorizamos. Então, quando valorizamos a verdade, quando valorizamos os valores universais, humanos, nós com certeza garantiremos solidez a essa edificação. Caso contrário, nós veremos essa edificação ruir. Então, Jesus se diz a rocha, o fundamento da edificação que alcança o aprimoramento. Ele é o sólido fundamento, é a base da nossa construção, da nossa edificação. Então, mais adiante, em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e seguintes, ele diz que aquele que escuta minhas palavras e as pratica, significando que as palavras, os ensinos de Jesus só têm consequência positiva quando aplicados em nosso cotidiano, quando nós aplicamos, quando nós convertemos em ação aquilo que aprendemos de Jesus. Mais adiante, ele faz uma comparação. Ele diz que assemelhá-lo-ei ao homem prudente, quando esse homem constrói sobre um alicerce sólido, como a rocha. E imprudente, insensato, ele compara aquele que constrói sobre areia, porque a areia é móvel, é movediça. Então são valores falsos, valores materiais tão somente, que quando tudo acaba, fica tudo no material. Então não dá sequência. Então esse é o homem imprudente. Aquele que é prudente, que edificou sobre a rocha, tanto quanto aquele que edificou sobre a areia movediça, todos terão tempestades, chuvas fortes, tormentas, que significam sofrimentos, dores, desafios. Tanto um quanto o outro terá que vivenciar circunstâncias dolorosas, porque é inerente à vida. Entretanto, aquele que tem uma solidez de fundamentos resistirá, não cairá. Mas aquele insensato, imprudente, que colocou todos os seus valores em coisas perecíveis,
com certeza não resistirá às investidas, né? Às crises existenciais, toda a sorte de crises. Ele diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, aquela edificação. Para quem teve a construção sobre terreno sólido, esse não caiu, mas aquele que construiu sobre areia movediça, com certeza ruiu, e a sua queda foi grande. Diz na página aqui que a figura desceu a chuva sugere também a necessidade do posicionamento decisivo e seguro que nos cabe adotar. Sempre que as provas, como elementos avaliadores das aquisições realizadas, intensifiquem-se, às vezes de modo torrencial, transformando-se de fantasma ameaçador em agente destruidor da estabilidade e da harmonia, quando encontra brecha de penetração em nosso ânimo, decorrente da acomodação ante o trabalho e da incerteza no poder soberano do Criador que a tudo provê. Então, nós podemos pensar, refletir em torno disso e ver a necessidade que temos de cultivar a fé, a confiança, uma crença firme, fundamentada na razão. Uma fé raciocinada, para que não venha a ruir, né? Correram os rios. Ele alega aqui que os rios representam todas as ocorrências das nossas personalidades. A individualidade é única, mas nós vivenciamos já tantos episódios, tantas circunstâncias, tantas experiências reencarnatórias, em que muitas delas querem ainda ter hegemonia nos dias de hoje. Então é preciso atentar para a força do passado, a força do pretérito no hoje e saber como nos autogovernarmos a nós mesmos. Assopraram os ventos, que sugere ventos de renovação. Podem ser ventos tormentosos, mas precisamos nos fortalecer no sentido de direcionar a nossa vontade, a nossa visão, o nosso olhar para uma renovação necessária, né, para uma edificação. Então, vamos ver aqui mais à frente que a rocha amplamente citada no Evangelho consubstancia a estrutura inabalável, inamovível do Cristo interno, que deve fundamentar todo o propósito de edificação espiritual. Sempre que direcionamos nossas perspectivas de crescimento sobre os alicerces da Boa Nova, asseguramos não apenas a indispensável solidez da construção, penetramos também nos escaninhos da renovação, ajustando-nos com naturalidade aos impositivos da sabedoria divina nos parâmetros ampliados da evolução. Então, quanto mais alcançamos essa evolução, mais se torna natural para nós esse ajuste, essa adaptação aos ensinos evangélicos. Na página que trata da insensatez, quando diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, as palavras de Jesus continuam a ressoar através dos séculos, atingindo a acústica de sábios e insensatos. Mas essas indicações do Mestre, que alcançam a todos, podem ou não, de acordo com a nossa vontade, a nossa boa vontade, firmeza e perseverança, cumprir, aplicando-as na nossa vida diária. O grande desafio no terreno do progresso espiritual reside exatamente na capacidade de aplicação dos recursos recebidos. Os recursos que temos recebido são os ensinos de Jesus.
é a palavra do Mestre, que nós muitas vezes titubeamos em acolher e praticar, ou não acolher. E na comparação, ele diz aqui: a didática de Jesus apresenta a todo instante ângulos de profunda ressonância quanto à praticidade no encaminhamento da aprendizagem. Nada obstante, a não adoção das orientações evangélicas atestar insensatez do aprendiz no trato das questões transcendentais do espírito, Jesus, com sua sabedoria e respeito para com o discípulo, preferiu adequar tal dificuldade àquele que operou de modo infeliz na edificação de sua casa. Permanece assim o chamamento pleno da responsabilidade de cada um que, convocado às novas empreitadas do crescimento consciente, necessita diligenciar providências suficientes a promoverem harmonia, paz e segurança em sua jornada. Então, tenhamos ouvido ontem, hoje ou possamos ouvir amanhã, sempre a palavra de Jesus é vida e nós devemos acolhê-la e praticá-la no dia a dia. Diz ainda que movediços são sempre os elementos que expressem a plano periférico aspectos unicamente intelectuais, resultantes das propostas que o mundo oferece, segundo a posição que venhamos a desfrutar na Terra. Não são poucos os que, apesar de amplas informações recolhidas, teimam em permanecer em sistemática e repetitiva atitude de construção relativa e transitória, edificando caros e alentados ideais sobre o piso oscilante das convenções materialistas. Saibamos que os nossos mais contumazes inimigos, as ventanias mais arrojadas, as enchentes mais devastadoras, as chuvas mais torrenciais, são, na verdade, os nossos próprios defeitos íntimos, a nossa própria resistência à mudança, a enxergar, a modificar a nossa realidade. A par disso, o interessado no crescimento passa a investir na fé, que na medida em que ocorrem experiências transcendentais, quando acolhe, quando se converte, quando transcende a horizontalidade, vai se afirmando e se intensificando a ponto de transformar-se na rocha inquebrantável e eterna, apta a garantir a verdadeira e segura edificação espiritual. Então, passamos a compreender que, naturalmente, vai depender da nossa comunhão com o nosso Cristo interno, edificado por nós dentro de cada um. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela pode ou não cair, dependendo da crença acolhida e cultivada que cada um passa a adotar, ou então dos terrenos, dos alicerces construídos, escolhidos. Então vai depender sempre de nós, da nossa lucidez. A casa, então, é o símbolo da edificação espiritual, que necessita de firmeza, proporcionando conforto e paz àqueles que abriga. Em decorrência disso, torna-se imperioso aferir cada passo da edificação que se leva a efeito, ponderando-se principalmente quanto ao grau de resistência nos momentos em que as circunstâncias trarão os elementos aferidos de nossas atitudes, consoante as leis que nos regem. Então, ventos e rios correspondem às correntes mentais e às emoções a vibrarem na moldura dos condicionamentos passados e para os quais necessitamos manter firmes posições de vigilância.
Por isso, Jesus sempre recomenda: orai e vigiai em toda situação. Queridos irmãos, essa é a página evangélica que nós queríamos comentar na tarde de hoje. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nos conceda saúde em todos os níveis, espiritual, emocional, física e uma vasta lucidez para que possamos realizar boas escolhas. Gratidão a todos.